Hoje eu quero bater um papo com você sobre bancadas para marcenaria e ajudar principalmente quem está começando a obter a resposta para algumas perguntas que eu tenho certeza que ficam martelando na cabeça de quem está pensando na sua primeira ou até na sua próxima bancada de trabalho. Como, por exemplo, se é mais vantagem você comprar uma bancada pronta ou construir a própria bancada. Ou qual a melhor madeira para usar na construção de uma bancada de trabalho, qual o modelo mais indicado para quem está começando e quais recursos precisa ter em uma bancada e quais recursos não passam de pura perfumaria, que só vão roubar seu tempo na hora da construção, tirar o seu dinheiro na hora da compra do material e que depois de pronto não vão ter utilidade nenhuma no seu dia a dia. Então, se você está planejando a sua primeira ou a sua próxima bancada de trabalho, eu tenho certeza que a partir desse vídeo você vai pelo menos observar algumas coisas que eu tenho quase certeza que você não estava levando em consideração. A minha ideia com esse vídeo aqui não é de impor um ponto de vista, não é ser dono da razão, mas fazer você pensar sob outra ótica no que diz respeito à construção ou até à aquisição de uma bancada de trabalho. Para você que está começando agora e está planejando a sua primeira bancada de trabalho, eu quero que você ouça com muita atenção isso que eu vou dizer e, se possível, repita isso algumas vezes. Qualquer bancada é melhor do que nenhuma bancada. Vamos lá de novo? Qualquer bancada é melhor do que nenhuma bancada. Então, entre ter 2 cavaletes e uma chapa em cima desses cavaletes e não ter nada, eu prefiro ter os 2 cavaletes com uma chapa. Entre trabalhar no chão, todo torto, com dor nas costas, terminar o dia totalmente exausto e ter uma bancada feita de tábua de pinos para trabalhar em cima de forma confortável, de forma estável, eu prefiro ter a bancadinha simples de pinos para trabalhar de forma confortável. Então, sempre, qualquer bancada vai ser melhor do que nenhuma bancada. Bancada é uma evolução constante na vida de um marceneiro. Você vai começar com uma mais simples, e em determinado momento você vai perceber que você precisa de algum recurso a mais ou de uma superfície mais estável, de uma bancada com alguma coisa que a sua atual não tem, e você vai construir uma segunda bancada, e uma terceira, e uma quarta, e assim a vida do marceneiro vai seguindo. A bancada é a peça central da sua oficina. A maioria das pessoas pensa que é a serra de bancada, por isso que normalmente a serra está centralizada dentro das fotos de oficina que você enxerga. Mas na minha opinião, a ferramenta mais importante, pelo menos da minha oficina, é a minha bancada de trabalho. Porque é aqui que eu passo a maior parte do meu tempo. Eu vou lá na serra, sim, cortar uma peça ou outra, eu vou lá na plana, planar alguma coisa, mas a maior parte do tempo eu passo aqui na minha bancada. Então ela precisa ser confortável para eu trabalhar com uma postura correta, ela precisa ser minimamente estável para não ficar balançando para o lado quando eu simplesmente largar alguma coisa aqui em cima, e ela precisa oferecer recursos básicos que eu preciso para os meus projetos. E quais são esses recursos? Bom, isso depende, como qualquer resposta dentro da marcenaria. Depende muito do tipo de projeto que você vai fazer. Para algumas pessoas, uma bancada como essa daqui é indispensável, é essencial. Para a maioria das pessoas, é pura perfumaria, que você não vai utilizar 1/3 dos recursos que essa bancada oferece no seu dia a dia enquanto estiver montando seus projetos. Mas isso é uma coisa que você vai precisar ir descobrindo com o passar do tempo. Então vamos voltar lá para o começo do vídeo? Qualquer bancada é melhor do que nenhuma bancada. Então, para você que está começando, literalmente você não sabe o que você precisa. Assim como eu não sabia quando eu comecei, ninguém tem a noção do que de fato precisa antes de começar a fazer algo. Então começa com a bancada mais simples que você puder, mais barata que você conseguir construir, porque é a partir dela que você vai desenvolver as suas habilidades e principalmente é a partir dela que você vai criar a noção, a percepção daquilo que você de fato precisa no seu dia a dia. Então faça uma bancada simples, barata, mas firme e estável minimamente para você poder fazer os seus projetos. E comece, quando você sentir falta de algo na sua bancada, fazer uma lista. Ah, eu senti falta de um recurso tal, então anota na sua lista da próxima bancada. Quando você assistir algum vídeo, ver alguma foto com uma bancada interessante e você vê que tem algum recurso ali que de fato você vai usar, acrescenta nessa lista. E vai fazendo isso por pelo menos 1 ano. Usa sua bancadinha barata, simples, por 1 ano, faz os seus projetos e eu tenho certeza que depois desse ano você vai construir uma bancada, entre aspas, perfeita. Porque a bancada perfeita simplesmente não existe, isso é uma metamorfose que vai mudando, tudo vai se alterando conforme você vai evoluindo e vez ou outra você vai sentir necessidade de recursos que a sua bancada não oferece. Mas eu tenho certeza que você vai economizar muito dinheiro fazendo uma bancada simples e barata para você, de fato, ver o que você precisa,
para depois de um ano, quem sabe, construir a sua segunda bancada, daí sim com a maioria dos recursos que você efetivamente vai utilizar no seu dia a dia. Dito isso, vamos à questão sobre comprar bancadas prontas ou construir a própria bancada de trabalho. Eu já dei algumas pistas sobre a minha opinião anteriormente, mas agora, para deixar isso claro e explícito no vídeo, na minha visão, na minha opinião, você que quer ser marceneiro precisa construir a sua própria bancada de trabalho. Aliás, abrindo um parênteses, construir a própria bancada é o curso mais barato de marcenaria que você pode fazer na sua vida. E você vai aprender coisas que normalmente você não aprende fazendo projetos básicos de mobília, por exemplo, porque o estresse ao que uma bancada é submetido é muito maior do que qualquer peça que você vai construir para uso na sua casa. Aqui, construindo uma bancada, você vai descobrir coisas que você não vai descobrir, que você não vai aprender fazendo pequenos móveis, pequenos objetos com madeira. Porque, ao contrário de um móvel que você vai colocar lá no lugar e ele vai ser eventualmente utilizado de forma muito sutil, muito básica, eu diria, uma bancada vai ser submetida a um estresse extremo cada vez que você utilizar ela. É pancada, é arrastar de um lado para o outro, é suportar peso. Então tudo isso vai permitir que você observe o comportamento de tudo aquilo que você usou de recursos, de técnicas para construir a sua bancada. Então você vai começar a entender um pouco sobre o movimento da madeira, sobre como as junções das madeiras funcionam com o passar do tempo, aquilo que de fato funciona e não funciona para manter uma estrutura, uma superfície estável. Então, na minha visão, construir a bancada é o curso mais barato de marcenaria e vale cada centavo. O problema é que quando se fala em construir bancada, a maioria das pessoas pensa nisso aqui. E não, você não precisa começar por isso. Aliás, se você está começando agora, você não vai conseguir fazer uma bancada dessas. Fato. Você mal sabe segurar um serrote na mão, você não sabe afiar uma ferramenta, você não tem ainda habilidade com ferramenta elétrica. Então começa do básico. Constrói isso daqui. Constrói uma bancada simples, básica, barata, que permita você praticar a atividade da marcenaria, construir algo útil e, principalmente, desenvolver em você o senso de fazer as coisas. Não que esteja errado comprar uma bancada, não é isso que eu estou dizendo. Só que não faz muito sentido você querer ser marceneiro e você começar comprando as coisas prontas, aquilo que você tem condições de fazer. E sim, você tem condições de fazer. Ah, Ricardo, mas eu tenho pouquinha ferramenta. Ah, mas eu não tenho nenhuma habilidade, eu nunca fiz um projeto. Mais um motivo para você fazer uma bancada. Se você ainda nunca fez um projeto, me diz, você tentar fazer, sei lá, uma mesa de apoio para sua casa para deixar do lado do sofá. Qual a chance de você acertar essa mesa de primeira se você nunca fez nada? Há de convir comigo que ela é bem pequena. Agora, se você errar alguma coisa em uma bancada, não faz diferença. É uma bancada, vai ficar na sua oficina, na sua área de trabalho. Se ficar um pouquinho torta, se ficar fora do esquadro, se você não conseguir cortar a madeira no esquadro, não vai fazer diferença. Ela é uma bancada de trabalho. Se você conseguir trabalhar sobre ela, ok, ela atende o objetivo. Esteticamente, pouco importa os problemas que ela vai ter, desde que ela seja estável e funcional. Então comece fazendo projetos que você vai usar na sua oficina, na sua área de trabalho. E a bancada, eu acho que pode sim e tem total condição de ser o seu primeiro projeto. Inclusive, aqui no canal tem uma série sobre bancada de trabalho, onde no primeiro vídeo eu fiz o projeto em 3D, mostrando todas as medidas, todas as peças que precisa utilizar, ensinando como você calcula a altura ideal da bancada para a sua estatura. Porque, afinal de contas, se você tem 1,60 m, você não pode fazer a bancada do Ricardo que tem 1,80 m. Muito menos a do Pedrinho que tem 2 metros de altura vai servir esse mesmo modelo, essa mesma altura. Então você precisa aprender a fazer esses cálculos, definir o tamanho ideal da bancada para você e construir ela. E tem vídeo passo a passo ensinando isso aqui no canal. Depois disso, tem o vídeo passo a passo ensinando como construir uma bancada simples, usando material barato, que você consegue encontrar em qualquer loja de material de construção. E olha só, você precisa de serrote, parafusadeira, grampo sargento, trena, esquadro, lápis, essas coisas básicas, mas você não precisa de muita ferramenta e de nada de conhecimento para fazer essa bancada. Ela pode literalmente ser o seu primeiro projeto e eu tenho certeza que você vai ter total condição de replicar se você assistir o vídeo que está disponível aqui no canal. Então comece fazendo uma bancada simples, básica, e eu tenho certeza que esse pontapé inicial vai ser muito importante para você na sua jornada dentro da marcenaria. Se você optar por comprar uma bancada pronta, de novo,
não está errado, é um caminho disponível e que você pode optar caso você queira. Mas, na minha opinião, comprar a bancada pronta para fazer marcenaria é tipo você ser vegetariano e querer trabalhar de açougueiro. Pelo menos na minha cabeça, não faz muito sentido. Mas cada um é livre para pensar, seguir o próprio caminho, mas eu quero que pelo menos você pense em tudo aquilo que eu falei até agora. E agora vamos à pergunta que eu mais recebo aqui na caixa de comentários do canal, pelo Telegram, nos grupos de marcenaria que eu participo, é literalmente a pergunta que eu mais vejo os iniciantes fazerem. Ô Ricardo, qual que é a melhor madeira para eu usar na minha primeira bancada de trabalho? E isso aqui é especificamente para quem está fazendo a primeira bancada de trabalho. Eu até tentei encontrar um jeito mais sutil, mais delicado de falar isso, mas eu acho que a informação não surtiria o efeito que eu preciso que essa informação cause em você. Então, se você não gostar do que você ouvir aqui, peço desculpas antecipadamente, mas saiba que você precisa ouvir isso do jeito que eu vou falar. Ô criatura, você mal sabe segurar um serrote na mão. Você tem um conjunto limitado de ferramentas, você tem pouca ou nenhuma habilidade, você tem pouco ou nenhum conhecimento sobre marcenaria e a sua preocupação é a madeira que você vai usar? Não, não é hora de se preocupar com isso. A melhor madeira para sua primeira bancada de trabalho é a madeira aplainada pronta para uso mais barata que você encontrar aí perto da sua casa. Depois que você souber o que você está fazendo com as ferramentas, depois que você tiver condição de planejar por conta própria a sua bancada, depois que você tiver aquele checklist com tudo o que você precisa na sua bancada de trabalho, depois que você já fez pelo menos uns 10, 15 projetos, que você desenvolveu a habilidade, que você absorveu todo o conhecimento possível dentro desse período sobre marcenaria, daí é hora de você começar a se preocupar com a madeira. Daí você pode pensar na madeira mais bonita, na madeira mais pesada, na madeira que você quer para sua bancada, na madeira que vai ter, que vai trabalhar menos, que vai oferecer o melhor custo-benefício para você, mas não agora. Agora você não se preocupa com madeira, você pega a madeira mais barata que você conseguir e constrói a sua primeira bancada de trabalho. Agora a última questão que eu quero abordar nesse vídeo é sobre os modelos de bancada e depois no final eu vou mostrar a bancada que eu uso aqui, você vai acabar se surpreendendo porque é muito mais básica do que muitos imaginam. Mas falando sobre modelos de bancada, se você começa a pesquisar um pouco, você começa a ver modelos mais tradicionais de bancada que são literalmente de encher os olhos e que dá vontade de você ter uma na sua oficina. Mas aqui é importante que você pense de forma racional e coloque em duas colunas distintas, os modelos de bancada que você quer ter e os modelos que você de fato precisa e que terão utilidade para aquilo que você faz. O fato é que bancadas tradicionais de marcenaria, como essa, por exemplo, são bancadas muito bonitas, muito vistosas e que dá vontade de colocar uma bem no centro da oficina simplesmente para ficar apreciando. Mas também é fato que hoje em dia poucas pessoas fazem a famosa marcenaria tradicional, com ferramentas majoritariamente manuais e que de fato demandam os recursos que uma bancada tradicional oferece. A maioria de nós trabalha com um conjunto de ferramentas elétricas, mais modernas, vamos chamar assim, e nada mais justo do que modernizar um pouco as bancadas de trabalho também. Então eu acho que antes de pensar nesses modelos tradicionais e vistosos, você precisa fazer uma lista daquilo que de fato é útil para você, para construir uma bancada um pouco mais modernizada, vamos chamar assim, talvez com alguns recursos tradicionais que vez ou outra podem ser úteis. Então, resumindo a história, eu acho que não há um modelo ideal e perfeito para todos, e isso vai ser muito variável de acordo com aquilo que você faz na sua oficina. Mas vez ou outra é interessante você olhar vídeos, ver algumas fotos, algumas imagens de novidades, digamos assim, para você também ir pegando ideias para a hora que você for construir a sua próxima bancada de trabalho, você ter condições de adicionar recursos que talvez você não tinha pensado anteriormente. Mas a maioria de nós, marceneiros de final de semana, não precisa de uma bancada tradicional de marcenaria, e sim de uma bancada um pouco mais moderna, com alguns recursos que façam jus àquilo que nós fazemos no dia a dia. E para a maioria de nós, uma superfície de trabalho com algum armazenamento por baixo e uma fonte de fixação, uma morsa, por exemplo, é mais do que suficiente para aquilo que a gente vai fazer. Então o que eu quero dizer para você aqui é não ficar se deslumbrando com essas imagens bonitas de internet, de Instagram que você vê, e pensar de forma racional naquilo que de fato você utiliza no seu dia a dia enquanto está fazendo os seus projetos de marcenaria.
Essa aqui é a minha bancada de trabalho. Mostrar ela é uma tarefa bastante complicada, já que eu tenho uma oficina estreita de apenas 1,80 m e não consigo posicionar a câmera reto aqui para você ter uma visão completa. Mas eu vou tentar ir detalhando tudo aquilo que eu vou falando. Como você pode ver, é uma bancada muito simples, na verdade é uma bancada reaproveitada. Essa estrutura que eu usei para fazer minha bancada aqui da oficina é de um vídeo muito antigo aqui do canal, onde eu ensinei como fazer uma bancada dobrável, para você guardar ela compacta na sua garagem, por exemplo. Então, essa estrutura desses dois pés aqui é daquela bancada dobrável que eu ensinei a fazer nesse vídeo. O que eu fiz foi tirar a parte dobrável, a parte do meio, e construir um nicho de MDF aqui, reaproveitado também, para fixar essas duas estruturas, essas duas pernas, digamos assim, desse lado e do lado oposto lá. Então, com esse nicho eu fiz a fixação, transformando ela em uma bancada fixa para usar aqui na oficina. E nesse nicho eu adicionei aqui uma prateleira para dividir os espaços, armazenar algumas tralhas aqui, e desse lado eu fiz um gaveteiro, então com 5 gavetas para armazenar outras miudezas. E essa é a minha bancada de trabalho. A estrutura dela é feita com madeira de pinos de 5 por 10. Esse nicho interno e o gaveteira com MDF reaproveitado que eu encontrei no lixo. O tampo dela são duas chapas de compensado de 18 milímetros, então foram juntadas as duas chapas para dar esse engrossamento. Essa borda aqui, essa moldura é de madeira de pinos, para não ficar a borda do compensado aparente, já que começa a levantar, descolar ali, então uma borda de madeira ajuda a durar mais tempo essas chapas de compensado. E daí eu tenho aqui uma borda de mais ou menos uns 7, 8 centímetros para fora da estrutura, que é onde eu uso para prender os grampos, para fixar as peças que eu preciso para as usinagens. E eu tenho a Morsa Moxon, que também é um projeto muito antigo aqui do canal, fixa lá na ponta da minha bancada. Além, é claro, do sistema de rodinhas retráteis, que eu também ensinei como fazer em um vídeo bastante antigo aqui do canal. E essa é a minha bancada. E é assim que ela fica a maior parte do tempo, ó. Suja, empoeirada, com essa bagunça aqui embaixo. Essa é a minha bancada oficial da oficina. É claro que eu gostaria de ter uma bancada mais bonita, mais vistosa, com uma aparência, com uma estética muito superior, mas isso aqui é o suficiente para o que eu faço hoje. Quando eu tiver uma oficina mais espaçosa, que eu consiga, de fato, posicionar mais adequadamente uma bancada, talvez eu pense em construir uma nova bancada de trabalho com alguns recursos que hoje eu sinto falta, mas que literalmente não são essenciais para eu fazer os projetos que eu faço hoje de marcenaria. Aqui, nessa questão das prateleiras, poderia ser um gaveteiro duplo, por exemplo, dependendo da sua necessidade, mas o fato é que você precisa uma superfície de trabalho, uma forma de fixação e um pouco de armazenamento na sua bancada. E isso, para a maioria das pessoas, é mais do que suficiente e vai atender a demanda de vocês com certeza nos seus projetos de marcenaria de final de semana. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil e que as dicas passadas aqui ajudem principalmente você que está aí planejando a sua primeira bancada de trabalho. Se você ficou com algum tipo de dúvida, quer fazer alguma crítica, sugestão, deixar sua opinião aqui nos comentários, sinta-se à vontade. Dentro da minha disponibilidade, eu respondo as dúvidas e fico por aqui interagindo com vocês sempre que possível. No mais, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Caso você tenha gostado do conteúdo e quiser colaborar de alguma forma com o canal, dá uma conferida aqui nos links da descrição do vídeo. No mais, muito obrigado por ter assistido até o final e até uma próxima oportunidade.